Bem. Boa noite então, pessoal. Boa noite para quem está aqui, né? A gente já se viu, já se falou, deu soquinho aí em todo mundo. Soquinhos de amor, cotoveladas de amor, né? Tá chique esse negócio aí hoje em dia. E boa noite também para você que está nos acompanhando online. Seja bem-vindo aí ao nosso culto. Você que não pode estar aqui presencialmente, pode participar assistindo junto com a gente. Eu quero trazer como palavra de saudação para nós, do livro de Atos, capítulo 2, os versos 1 até 4. E nós vamos ler. Ali em Atos, nos fala da palavra que é o motivo da celebração desse culto. No culto de hoje, lembramos o domingo de Pentecostes. O que aconteceu nesse domingo? Isso era uma festa lá do Antigo Testamento, do povo de Israel. Diz a Bíblia lá em Atos que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos, reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Hoje é dia de celebrar o aniversário da igreja, o início da igreja, o nascimento da comunidade cristã. Hoje é dia de celebrar o início de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova época, de uma nova realidade, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, sobre os cristãos, quando os cristãos foram inseridos, quando os discípulos foram inseridos no programa, no projeto, que não é qualquer coisa que nós fazemos, é no projeto do reino de Deus. Muitas vezes eu penso que nós nos esquecemos disso, que nós não valorizamos o que nós temos como cristãos, que nós não valorizamos o nosso testemunho, a nossa vida como cristão, porque nós não nos damos conta do que significa receber o Evangelho, o que significa arrepender-se, ser convertido por Jesus e crer em Jesus. E receber o Espírito Santo, né? É fazer parte dessa realidade, desse novo começo de Deus, no qual eu e você, gente como eu e você, somos inseridos, somos chamados a fazer parte, e não por nosso merecimento, única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. E se não fosse o Espírito Santo, nós não poderíamos fazer nada, mas o Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos capacita. E o texto aqui, né, naquele dia em que eles estavam reunidos, celebrando, orando, adorando o Senhor, o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a falar em outras línguas. Aqui a questão não é o falar nas línguas, mas a questão é que eles estavam comunicando a palavra de Deus para que todos pudessem compreender essa palavra. Se tivesse um brasileiro lá no meio, não tinha ainda, né? Mas se tivesse, teria alguém falando em português, para que aquela pessoa pudesse levar o Evangelho para a sua terra e compreender as verdades, as grandezas, as maravilhas de Deus na sua língua, do seu jeito. E essa também é a intenção de Deus conosco hoje, para que nós possamos compreender o Evangelho e compartilhá-lo aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para nós orarmos, para nós celebrarmos juntos esse culto, para nós permitirmos que o Senhor encha a nossa vida com a sua palavra. Senhor nosso Deus, em Teu nome nós nos encontramos aqui. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, Todo-Poderoso, que maravilhoso, Senhor Deus, podermos nos encontrar em culto. Que bênção, que presente é fazer parte dessa nova realidade.
que vai além daquilo que nós vimos e pensamos, do que compreendemos, que alcança de tal maneira o coração pecador e que transmite, que traz a tua verdade, as tuas maravilhas para dentro do nosso mundo. Que nós também sejamos impactados, que a tua igreja seja impactada, que a tua igreja seja avivada pelo poder do Espírito Santo, que esse mundo possa ouvir a tua palavra por meio do nosso testemunho, por meio das nossas atitudes e palavras. Aviva, Senhor Deus, a tua igreja, aviva, Senhor Deus, a Meuque BC, aviva a Meuque de forma geral, aviva as igrejas, Senhor Deus, aviva os cristãos, em nome de Jesus. É isso que nós oramos e pedimos para este culto, e não só agora, mas para a nossa vida. Amém. Quero convidar a banda dos jovens que vai nos dirigir o louvor hoje à noite. Somos convidados para esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Cordeiro
Sabe, ontem no programa de jovens, a gente ouviu uma palavra sobre medo. E aí a gente mais uma vez ouviu que quando a gente tiver medo, a gente pode se agarrar no Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa força. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio. Então nós temos que realmente, não só quando tiver medo, mas estar sempre ao lado do Senhor e realmente chamar Ele para perto, porque Ele quer estar perto de nós. Que nesse louvor você possa entregar a sua vida a Ele, dizer para Ele o quanto Ele é importante para você.
Uma família
Vamos orar. Santo Deus, Criador de todo o universo, nosso Redentor, nosso Santificador, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça com que a sua palavra também alcance nossas vidas e corações. Amém. Eu quero convidá-los, então, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. E vocês podem acompanhar aqui na tela também, e em casa também na projeção, ou mesmo na sua Bíblia, né? Eu ainda gosto de, mesmo que está aí aparecendo, de pegar na minha Bíblia, né? Saber que estou olhando nela. O dia que eu precisar lembrar, eu sei onde é que mais ou menos eu li aquela vez, aquela passagem. São as pontes aí que a gente faz. Nós vamos ler dois textos, João 15, os versos 26 e 27. E aí depois nós vamos pular para o capítulo 16, os versos 4 até 15. Então, em João 15, 26 e 27, Jesus está dizendo, são os discursos de despedida de Jesus para os seus discípulos, né? Os discípulos estão tristes, estão assustados, não estão entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Jesus fala da sua morte, Jesus fala da ascensão, né? De que ele vai voltar para o Pai e vai depois buscar todos e levá-los para casa, como vimos no culto passado. E Jesus também fala da descida do Espírito Santo, que ele enviará a promessa do Espírito Santo. No verso 26, então, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E aí Jesus continua falando com os seus discípulos, fala de algumas dificuldades e problemas. E aí no verso 4 ele diz, no capítulo 16: estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui essa leitura. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, é quem conduz os discípulos. É o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito de Deus.
É Ele quem conduz a igreja, é Ele quem conduz os seus discípulos para onde Ele quer nos enviar. Você deve estar vendo ali na sua projeção, na sua celular ou na televisão, essa imagem que nós temos aqui. É uma imagem de uma porção de veleiros aí no mar. E o barco à vela, ele é muito interessante porque ele não tem motor. Se ficar sem vento, tem talvez até o remo ali para mexer ele um pouco, ele vai ali com as marés, mas para que ele funcione, para que ele seja dirigido, ele precisa posicionar as suas velas de tal forma que o vento as atinja e leve adiante. Assim também, o cristão e a igreja precisam se colocar onde o Espírito Santo está soprando. Quando Jesus conversou com Nicodemos e falou do Espírito Santo, ele disse: o Espírito sopra onde quer. Quer dizer, nós não temos controle, domínio sobre o agir de Deus. No entanto, Deus está agindo, está soprando, As palavras, tanto no grego quanto no hebraico, que são traduzidas por Espírito, também poderiam ser traduzidas por vento. É esse sopro do Espírito, esse vento do Espírito, no qual nós precisamos nos colocar ali para que Ele guie, para que Ele dirija. Essas palavras que nós ouvimos são palavras ditas por Jesus em seu discurso de despedida, palavras de preparação para os discípulos, para que eles soubessem como seria depois que Jesus não estaria mais entre eles, mais fisicamente presente entre eles. Foram ditas por Jesus para os discípulos em contextos de perseguição, falando de situações onde as pessoas não aceitaram Jesus e também não vão aceitar os discípulos. Não vão ouvir aquilo que nós queremos anunciar. E eu sei que cada um de nós também hoje passa por situações, o nosso mundo como um todo, ele não é organizado a partir da palavra de Deus. Nós passamos por situações com amigos, com colegas, com familiares, que não aceitam a palavra de Deus, que não baseiam a sua vida na palavra de Deus. Não quer dizer que são pessoas ruins, nada disso. Só que o centro da sua vida não é o Evangelho de Deus. E no meio deste contexto, no meio dessa não aceitação, ali Jesus lembra os seus discípulos da promessa do Espírito Santo. Jesus está ciente da tristeza dos discípulos. Ele diz: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Jesus não está mais presente entre eles. Será que nós conseguimos imaginar o que passava na cabeça dos discípulos diante dessa situação? Eu não sei se nós conseguimos. Como ficará tudo aquilo que Jesus fez e ensinou se Ele não estiver mais? Jesus diz: eu estou indo para um lugar e vocês não podem me acompanhar. Como assim? Eles acompanharam, eles se tornaram discípulos porque eles foram chamados por Jesus para seguir a Jesus, e agora eles não podem mais seguir a Jesus. Como é que é esse negócio? A cabeça deles entra em parafuso. Como é que eles ficam? Talvez a gente pode se perguntar também como nós podemos andar com Jesus, viver com Jesus, colocar a nossa vida em ordem, saber que a nossa vida está na presença de Deus e podemos ter paz com Deus. Como nós vamos fazer isso sem a orientação de Deus? Quem vai levar adiante tudo isso que Jesus falou? E toda a humanidade praticamente concorda, cristãos e não cristãos, que o que Jesus falou, que o que Jesus fez é de grande valor. Quem vai levar isso adiante? Nós? Os discípulos se perguntam. Talvez a gente se pergunte: eu e você? Olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós. Por mais que a gente se esforce, queira ser um bom cristão, mas nós somos tão fracos, tão pequenos, tão incapazes, vasos de barro, cheios de falhas, defeitos e pecados. Quem vai levar adiante todo o Evangelho?
Gandhi bem disse, eu acreditaria até no cristianismo se eu visse cristãos, né? Se os cristãos vivessem de acordo com aquilo que Jesus falou. E aí a gente percebe como nós somos fracos e incapazes, e como que a nossa palavra pode levar e convencer alguém como Gandhi ou qualquer outra pessoa que está aí ao nosso redor. Jesus foi embora e quem ficou? A grande palavra de Pentecostes é que Jesus foi embora e quem ficou não fomos nós. Quem ficou foi o Espírito Santo. Jesus não nos deixou sozinhos. Eu penso que grande parte do comodismo e grande parte dos baixos padrões éticos dos cristãos hoje em dia se deve ao fato de que a gente não se dá conta da importância da relação com Jesus. A gente não se dá conta, assim como os discípulos se deram conta, como vai ser agora com a nossa vida se Jesus não estiver mais aqui entre nós. Como que nós vamos seguir o Mestre? A gente não se dá conta disso. Nós estamos talvez tão acomodados e tão acostumados a nos virarmos por conta, sozinhos, autônomos, e não nos damos conta da importância dessa relação com Jesus. Os discípulos, eles passaram 3 anos seguindo o Mestre todo dia. Eles comiam juntos, eles suavam juntos, eles tinham que sentir o sovaco um do outro durante alguns dias, até tomar banho, até ter lugar para tomar banho, até alguém lavar os pés deles. Eles sentiam um chulé um do outro, e ali eles caminharam, e ali eles viram Jesus curando pessoas, eles viram Jesus falando, eles foram discipulados por Jesus, eles foram disciplinados por Jesus. E agora como vai ser? Se Jesus não tivesse subido ao céu, ele morreu, ressuscitou e continuou aí. Eu tenho certeza que eu e você não chegaríamos à fé se Jesus não tivesse subido ao céu e enviado o seu Espírito Santo. E nós não conseguiríamos crer, nós não conseguiríamos ver o Senhor. Graças a Deus, quem dará continuidade ao ministério é o Espírito Santo. E quem dá continuidade ao ministério é o Espírito Santo. E Ele nos quer usar como seus instrumentos. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Quer dizer, não é só falar, testemunhar é dar testemunho, é ser aquilo que mostra e aquele que mostra quem é esse Deus, quem é esse Jesus. E o Espírito Santo dará esse testemunho, e ele diz: e vocês também testemunharão. Ele está falando lá para os discípulos, mas ele está falando para mim e para você. Antônio, você também testemunhará. Zicart, que está nos assistindo online, você também testemunhará. Dani, você também testemunhará. Tiago, você também testemunhará, porque vocês estão comigo. Quem está com Jesus testemunhará. Será testemunho, será essa presença viva de Jesus Cristo, do Evangelho, do reino de Deus aonde estiver. Jesus reafirma que foi reinaugurado um novo tempo. A realidade do reino de Deus se faz presente nesse nosso tempo, por meio do Espírito e por meio dos discípulos de Jesus, por meio de nós, essa igreja pequena, falha, cheia de defeitos e dificuldades. Jesus afirma que Ele enviará o conselheiro. Essa palavra conselheiro no grego é a palavra que está dita ali no Evangelho de João. Ela é a palavra parácletos. Talvez vocês já ouviram essa expressão, né? O parácletos. E essa palavra parácletos, ela pode ser traduzida como alguém chamado ao lado, alguém chamado para ficar ao lado, como um ajudador, ou então um defensor, alguém que me defende.
Né? No contexto jurídico, seria um amigo que vai junto comigo no tribunal e fala por mim. O advogado, né? Nós temos um advogado. Na verdade, a Bíblia apresenta Jesus como o Paráclitos, o primeiro Paráclitos, o primeiro ajudador, o primeiro conselheiro, o primeiro advogado. Ele é o advogado que temos junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E Jesus diz: o outro Consolador, o outro Paráclitos eu vou enviar a vocês. Nessas palavras nos é revelado o agir da Trindade. É o mistério do Deus triuno, que é um Deus só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Um Deus e 3 pessoas. O Espírito não é o Filho e o Espírito não é o Pai. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito. E o Pai não é o Filho e não é o Espírito, mas o Pai envia o Espírito e o Filho envia o Espírito. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito. E o Espírito testemunha do Filho e do Pai, para glorificar o Filho. É o mistério da Trindade, de como Deus se revela. Esse Deus que vai além da nossa capacidade, da nossa imaginação, né? Se esse Deus, o Deus que a Bíblia nos revela, fosse um Deus inventado por pessoas, nós nunca teríamos capacidade de inventar um Deus desse jeito. Mas esse Deus triuno, a Trindade que nós não compreendemos, ela nos revela que esse Deus é verdadeiro, porque vai além daquilo que qualquer ser humano poderia criar. E Ele escolheu se revelar, é aquilo que nós temos revelado da pessoa de Deus. E Ele revela também que o Espírito Santo é uma pessoa, não é só uma força, uma energia, mas é uma pessoa que se coloca ao nosso lado, é o ajudador. Mas essa pessoa, ela não somente fala, ela age. Ela testemunha, ela nos carrega, ela nos faz lembrar. Pentecostes é o cumprimento de uma promessa. O reino de Deus continua e nós somos inseridos nesse reino, nesse projeto de Deus. O Espírito Santo, eu escutei essa semana um pregador falando, o Espírito Santo, ele esteve com o Pai na criação do mundo. O Espírito Santo esteve com Jesus Cristo no seu batismo. O Espírito Santo é aquele que dá o novo nascimento. Quando Jesus falou com Nicodemos, né, o nascer de novo, do alto, o nascer de Deus, é o nascer do Espírito Santo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do Espírito Santo. A adoração verdadeira é a adoração em espírito. O Espírito Santo é o que dá vida, é o que vivifica. Enquanto a carne não produz nada que se aproveita, as palavras de Jesus são espírito e são vida. Na igreja, o Espírito Santo levantou um homem como Pedro, que testemunhou para 3.000 pessoas. O Espírito Santo levantou pessoas como Estevão, como Tiago, que foi o primeiro mártir. Levantou alguém como Paulo, que escreveu metade ou mais até do que nós temos no Novo Testamento, que trouxe tantas palavras. E o que o Espírito Santo está fazendo hoje em dia? Não está soprando mais, não está agindo mais, não está mais falando conosco, não está mais falando com a igreja. Eu tenho a impressão de que somos nós que não ouvimos e não é o Espírito Santo que está calado. Eu tenho a impressão que é a igreja que não está ouvindo o Espírito Santo. Eu tenho a impressão de que a igreja quer fazer do Espírito Santo um aquecedor de culto. Liga o Espírito Santo e aí a gente fica quentinho, fica alegre, fica pulando aqui no culto. Só que lá no dia a dia, amanhã, segunda-feira, não faz diferença na nossa vida. E o Espírito Santo que estava junto na criação, que estava ali quando Jesus Cristo morreu na cruz também, que estava junto quando foi operada a nossa salvação, é o mesmo Espírito.
que vivifica a igreja e quer vivificar a igreja ainda hoje, que quer vivificar a mim e a você. Como que ele faz isso? Nós precisamos voltar para as Escrituras. O Espírito Santo fez a Bíblia. As palavras que nós temos aqui, elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Não dá para falar do Espírito Santo sem falar da Bíblia. Nós precisamos voltar para as Escrituras. O Espírito Santo, diz o nosso texto, que ele não testemunha de si mesmo, mas de Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele não quer ser adorado como o Espírito, não. Ele testemunhará a meu respeito, diz Jesus. O Espírito da verdade, quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade. E Jesus é a verdade, então ele vai guiar a Jesus. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E até aqui é interessante, né, que Jesus diz: eu tenho muito para falar, mas não vou falar agora que vocês não conseguem ouvir tudo. Pois é, mas como é que fica a igreja então depois disso? Se Jesus tinha tanta coisa para falar, mas não falou, como é que ele fica? Como é que a gente fica? E o Espírito revelou o que está escrito depois também. E o Espírito trouxe para os apóstolos, para os discípulos, aquilo que eles precisavam saber. E aí Jesus ainda diz: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Não há agir do Espírito sem a palavra de Deus. Espírito e palavra sempre estão juntos. Palavra sem Espírito é um método de estudo, é um livro qualquer. Mas quando Espírito e palavra e Espírito estão unidos, ali há vida. Se a igreja abandonar a Bíblia, ela estará abandonando a sua essência. Ela não será mais igreja. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas se ela abandonar a Bíblia, ela não será mais igreja. Você ainda lê a Bíblia? Quanto da Bíblia você lê? Você permite que a Bíblia fale com você? Ou você só depende daquilo que escuta dos outros? Nós precisamos ouvir os outros, né? Precisamos ouvir, a fé vem pelo ouvir. Mas eu preciso ler também, eu preciso ouvir da minha leitura, do meu conhecimento. A igreja não sobreviverá sem a palavra. Ela não terá testemunho para dar, porque não vai falar mais de Deus, vai falar de si mesma, daquilo que faz, daquilo que consegue fazer, e daqui a pouco, 10 dias depois, 1 ano depois, acabou, se esgotou, não tem mais nada. Precisa voltar para as Escrituras. E o Espírito Santo, e com isso eu quero concluir, ele fala que o Espírito é quem vai convencer. Ele assume o papel não só de advogado, mas também de promotor. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Convencimento do pecado trata-se do reconhecimento de que a pessoa está afastada de Deus, que está em pecado e precisa voltar para Jesus. Eu não vou convencer ninguém disso. Já tentei muito mesmo. Tive horas e horas de conversas e debates e pregações e estudos e mensagens e mais diálogos e mais conversas e trocas de e-mail e mensagens de WhatsApp e não sei mais o que tudo, e eu não convenço ninguém. Convencimento do pecado é obra do Espírito Santo. E só o Espírito Santo alcança os corações humanos. Convencimento da justiça, porque Jesus foi para o Pai. Trata-se desse ir para o Pai como testemunho de que esse ministério de Jesus, de que o que Jesus fez é de Deus, que Jesus era o justo e que o justo morreu pelos injustos, que a nossa justiça, aquelas coisas boas que nós queremos apresentar, isso não nos leva até Deus. Não é isso que deve nos mover. Nós não conseguimos nos apresentar como justos diante de Deus.
Mas por causa de Jesus o justo, podemos nos apresentar como pecadores que confiam no justo Jesus. E Ele vai convencer do juízo, né? Nós somos convencidos do juízo quando somos convencidos do pecado. Mas aqui o juízo é mais, porque o príncipe deste mundo está julgado. Não é só a minha vida, né? Tudo aquilo que não procede de Deus está sendo julgado. Trata-se do convencimento de que na cruz as forças das trevas foram derrotadas e que é feita uma separação entre luz e trevas. De que há um certo e há um errado, há um caminho e há aquilo que não é o caminho. É o caminho que leva a Deus, é o caminho que leva à perdição. E agora, para terminar de verdade, né, para frases finais assim, 2 frases. Com o envio do Espírito Santo, Jesus tem em primeiro lugar um cuidado pessoal com a nossa vida. Com o envio do Espírito Santo, Jesus tem em primeiro lugar um cuidado pessoal com a nossa vida, comigo e contigo. Em segundo lugar, Ele nos insere numa nova orientação e projeto de vida. Ele nos insere no projeto do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus vivifique a sua igreja. Amém. Eu quero orar. Senhor, Tu prometestes o Teu Espírito Santo, e nós queremos pedir que o Senhor cumpra a Sua promessa também na nossa vida. A arma do Espírito Santo é a verdade, Tu és a verdade, é a Tua palavra, Ele glorificará a Ti. A nossa vida só tem sentido, só tem razão, a vida humana só tem sentido quando ela está inserida nesse projeto. Vivifica, Senhor, acende a chama do Teu amor em nossos corações, a chama do Evangelho, do Reino de Deus nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Pedimos-Te perdão, Senhor, quando somos acomodados, quando somos preguiçosos. Pedimos-Te perdão, Senhor, quando esquecemos da Tua palavra, quando não permitimos que o Espírito Santo haja e trabalhe na nossa vida, quando ficamos indiferentes, porque parece que Jesus não faz falta na nossa vida. Pedimos perdão quando somos indiferentes a Jesus, quando somos indiferentes ao Teu Espírito. É o que eu peço e oro para essa igreja, para a Tua igreja nesse mundo de forma geral, para a Tua igreja no país, no nosso Brasil, para cristãos e cristãs, amigos, irmãos, irmãs, conhecidos que temos. Aviva, Senhor Deus, a Tua obra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Richard hoje, obrigado Richard, anotou aí os nomes de quem está participando junto com a gente online, e a gente quer citar o nome de vocês. Que legal que podemos ter esse momento, esse tempo juntos aí também. No final do culto, a turma que está junto com a gente aí, que está aqui presencial, o Adriel sempre põe na transmissão aí, né? Então você pode acompanhar. A gente quer deixar o nosso abraço, o nosso boa noite aí para o Jean Melo e para a dona Zelina, para a família Guimarães, a Neide, o Marcão, os meninos aí também, para o Ingo e para a Jandira Jansen, para a dona Renata Clabunde, a Beth, para a dona Maja, seu Martin e a dona Isolde sempre acompanhando aí, né? Que legal. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal lá de Pissarras, a Rafaela, o Marcel, a dona Marli, seu Alcides, o Gabriel e a Mariana, né? Eles assistem sempre depois, né? A hora que terminou assim, eles têm o tempo de assistir, de ter o culto deles também. Um abraço também para eles, para dona Nilve, para o seu Silas, para Dani Lauret,
A Dani, o Marcos, a Liz, para o seu Haroldo e para a dona Joana Lemel, lá de Indaial, para o José e para a Singrid, para Irmgard, pessoal lá de Gravatá, tem mais gente de Gravatá, né? José e Singrid, Irmgard, a Nilva e o Joel, mandando um abraço aí também para o pessoal, a Eloide, a dona Vera e o seu Gerson, a Sally e as filhas, a Ruth e a Raquel, lá de Guabiruba, o Zickert e Miller e a Maristela, a família Bertold, né? A dona Elvira, e aí a família inteira hoje assistindo lá em Itajaí, né? Se mudaram para Itajaí, a dona Elvira, o Matheus, a namorada do Matheus, agora não lembro o nome dela, a Carol e o Fred e a Elaine juntos aí, um abraço para vocês. Também o Zickert Euke, o Cláudio Richard, lá de Rio Negrinho, um abraço para o Cláudio. Também a Dona Ruth Radins, minha famosa sogrinha. A Tânia, o Renan estava de aniversário sexta-feira. A Tânia, Renan e a Liana. A Liana estava com suspeita de Covid, né? Uma gripezinha, fez os exames aí e tal, deu negativo, mas ficaram em casa hoje, né? A Tânia e o Renan estão bem. Também aqui, eu não consigo saber quem é. A dona Renate Clabundi, né? E o Roberto Fitzlaff. E aí tem mais um monte de gente aqui que eu não consegui descobrir. Eu entendi o que você escreveu, Richard, mas eu não conheço quem são as pessoas aqui. Mas vai o nosso abraço aí, você que deixou o nome Kleine Heinz, é isso? É o que está ali, né? E o outro nome aqui, Elon Musk. Alguém aí está de zoeira, né? Colocando o nome Elon Musk aí na transmissão. Ou tem mesmo um Elon Musk aí, né? Não sei. Vai o nosso abraço aí para eles, então. Nós não temos aniversariantes essa semana. Olha só, que interessante, né? Ou tem aniversário? Pois é. De avisos aí, então, recados. Essa semana a programação é estudo bíblico na quarta, na sexta-feira live de oração, a live de oração, e os jovens no sábado, à noite, 7 da noite. E os jovens estão nos convidando para participarmos do projeto Dose de Esperança de junho. Junho, Dia dos Namorados, o tema vai ser amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Como você participa do Dose de Esperança? Em primeiro lugar, acompanhando as redes sociais, lá no Instagram e no Face da MeuQBC e da JuMeuQBC. Lá vão aparecer, a partir do mês de junho, agora ainda não tem, a partir do mês de junho, os versículos do Dose de Esperança. Então essa é a primeira coisa que a gente faz. Olha lá, compartilha, publica também, né? E manda para outras pessoas, dá para mandar pelo WhatsApp e tal, avisar e aproveitar esses versículos para encaminhar para os outros. A outra forma é ajudando a fazer os versículos. Você pode ajudar de diversas formas. Você pode pegar lá no seu aplicativo da Bíblia ou um outro aplicativo no celular, pega um versículo bíblico, pega uma imagem e escreve o versículo bíblico ali em cima. Tem aqui alguns exemplos de como é que dá para fazer, né? Tem ali a mulher falando e tem o versículo bíblico ali e tal. Um outro jeito é dizer, poxa, eu tenho esse versículo bíblico aqui e eu acho ele tão bom, tão importante, mas eu não sei fazer esses negócios que os jovens fazem, nem sei mexer no celular, nem na internet, essas coisas assim. Então, avisa para a Débora, diz, ó, tem esse versículo aqui, ou manda para mim ou para a Débora, tem esse versículo aqui e eu queria que fizesse. A gente dá um jeito, né? E eu ponho essa imagem também, eu achei bonita essa foto. Não pode ser uma imagem que tem direitos autorais aí de outra pessoa.
né? Mas tá, se é uma outra imagem assim que dá para usar, uma foto sua, pode colocar ali, tá? Ou ainda, escreve. Eu tenho uma letra tão bonita. Escreve, faz aquele negócio bonito assim com o versículo. E aí bate uma foto. Ou então faz o tal do lettering, né? Que é esses negócios assim com enfeite, escrever dentro de uns negócios bonitos assim, né? Que tem pessoas com esses dons, né? E que fica bem bonito, bem caprichado. Você pode fazer também, né? Então são maneiras de participar do Dose de Esperança. Acabou? Tem mais alguma coisa? Acabou. O curso, eu vou falar do curso, né? Falamos aí de Bíblia também, né? Nós estamos fazendo um curso, vamos fazer um curso, a Bíblia e eu. Curso Vivenciar, né? Como vivenciar a Bíblia, né? A Bíblia e eu, vivenciar eu e a Bíblia e eu. Como é que é esse negócio aí, né? Como é que a gente pode ter um conhecimento um pouco maior, um conhecimento panorâmico da Bíblia, para ler a Bíblia e não achar aquele negócio que é uma palavra tão estranha para mim. Sempre vai ter coisas na Bíblia que a gente não entende, mas a gente pode entender alguma coisa a mais. Então, tendo um panorama geral da Bíblia. O curso A Bíblia e eu, curso Vivenciar, Passos para a Maturidade da Fé, o primeiro passo é esse, a Bíblia e eu. Ele quer nos ajudar a ter esse panorama geral da Bíblia e aí, ao mesmo tempo, ler a Bíblia de uma maneira pessoal, vivencial, para aplicar isso na minha vida, e uma vez que está aplicado na minha vida, eu posso também falar para outros. Então, tem as minhas atitudes que são moldadas a partir disso, e também vai me dar condições de dizer, pois sabe, quando Jesus falou aquele negócio lá, assim, 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 para mim isso significou de uma forma tão pessoal, dessa forma e assim, assado. Então, também para a sua vida você pode aplicar isso. Então eu quero convidar para esse curso. Você tem até terça-feira para me avisar que você vai participar. Vai ser presencial aqui na Melk. São 4 quintas-feiras. Essa quinta agora até o dia 17 de junho. Sempre às 8 da noite até umas 9h15, 9h30. Não queremos passar disso. Vai ter uma tarefinha para vocês fazerem, uma leitura para fazerem, né, para poderem treinar, também experimentar esse vivenciar o estudo mais aprofundado, vivencial da Palavra de Deus. Legal? Queria motivar muito vocês a participar deste curso. Seria isso de avisos. Eu quero... Cadê o papel aqui? Eu tenho alguns motivos de oração. Nós queremos orar pela Liana. A Liana tem uma viagem aí pela frente, ela quer ir lá para a Turquia, ajudar com refugiados e tal. As coisas que a Liana se envolve ali, né? Que legal, Liana. E é bem joia isso aí que você se envolve nisso, e nós queremos orar por você. E ela está aí agora com essa questão do Covid aí também, né? Suspeita, parece que deu negativo. Uma outra questão, talvez você já viu, eu vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer lá na tela, né? Mas aqui tem um pacotinho, um presentinho assim, com aquelas palavrinhas enroladas que a dona Renata Clabunde faz. Você já viu essas palavrinhas, esses enroladinhos, né? O papel enroladinho com a palavra bíblica. A dona Renata, ela me pediu assim, Roberto, eu fiz aqui uns pacotinhos com 3 palavrinhas dentro de um pacotinho. E eu tenho no meu coração que se alguém gostaria de assumir como ministério pessoal, entregar esses pacotinhos nas caixas de correio. Ela mandou para mim uma sacola, ela disse, entrega essa pessoa, se essa pessoa tem isso como um chamado de Deus para a vida dela. Entrega essa sacola para essa pessoa. Se ninguém tem, me devolve a sacola, porque Deus em algum lugar tem alguém que vai continuar esse ministério, vai assumir esse ministério. E se de repente precisar de mais, acabou, já fiz. É para falar com ela, né, que ela consegue, ela fazer isso não é problema. Né? O dinheiro para fazer isso eles conseguem. Então, mas ela está pedindo e dando a oportunidade, né? Se Deus tem tocado alguém para entregar isso nas caixas de correio. Tem essas palavrinhas aqui e tem uns outros negocinhos ali. Tá? Então, qualquer coisa, no final do culto, fala comigo. O pessoal que está online também fala comigo
e a gente encaminha adiante aí, se isso estiver no seu coração como um chamado de Deus para assumir isso como um ministério. De repente a dona Renata disse assim: eu não consigo falar para as outras pessoas, eu não consigo falar da Bíblia, não consigo ir lá no púlpito que nem o Roberto e falar, só que eu consigo entregar isso aqui para as pessoas, eu consigo deixar isso na caixa do correio, eu consigo entregar milhões dessas palavras já no Beto Carreiro, e continuam entregando ainda. Então, se tiver isso também no seu coração, fala comigo. E nós queremos orar, além da Liana, também pelo Silas e pela Nilve, e pelo Natan. Natan é do grupo de jovens. Natan, ele é lá de Curitiba. O Natan também estava com Covid essa semana, está se recuperando, mas assim teve alguns efeitos, aí uns sintomas mais fortes, assim, né? E são só ele e a mãe, né? E a mãe já é de certa idade, então foi bem complicado, bem difícil assim para eles esses dias. Nós queremos orar. Senhor, leva adiante os nossos pedidos. Leva adiante a nós como comunidade quando saímos aqui desse culto e iniciamos a nossa semana. A nossa casa, a nossa família, nossos problemas, nossas dificuldades. Lembramos da Dona Maria, mãe da Cida, que está com depressão. Lembramos da Dona Lovita, esposa do seu Hugo, viúva agora, que o seu Hugo faleceu. Toda a situação ali também, Senhor. Especialmente para que ela consiga também encontrar em Ti esperança, ó Pai. Esteja com a Nica, abençoando também a Nica. Ser presente com Teu Espírito Santo ali com a Nica quando ela for ali visitá-la. Senhor, também nós Te pedimos que o Senhor esteja com a Liana nessa viagem que ela vai fazer. Que ela seja também uma bênção, Senhor, ali onde ela estiver. Pedimos pelo seu Silas e a Dona Nilve, pela sua saúde, pela vida dos dois, que também possam estar amparados por Ti e consolados por Ti nesse momento. Obrigado que deu tudo certo também com o procedimento cirúrgico que a Nilve fez. Esteja com o Silas e que também consigam encontrar caminhos para aliviar as suas dores. E esteja com Natan, que ele possa se recuperar também. Guarda ele e a sua mãe, Senhor. Todos os demais irmãos, irmãs, conhecidos e amigos nossos, Senhor Deus, também com Covid. Lembramos de alguns obreiros, do Daniel Schwartz, da Gene, que foram missionários aqui, que estão agora atuando em Vacaria e testaram positivo para o Covid. Esteja guardando eles. Também o Elton e o Luciano, lá de São Bento do Sul, do Serene. Guarda também eles, Senhor. E pedimos, ó Pai, que essa pandemia possa encerrar. Até quando, Senhor, vai demorar ainda? Guarda-nos, Senhor, guarda-nos enquanto ainda estiver assim, e que esse tempo também seja tempo de crescimento e de aprendizado nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E que Deus os abençoe e guarde. Sejam uma bênção no seu dia a dia. Amém.